Então vamos lá. A gente estava falando na aula passada sobre a questão do tráfego, né? Então, a gente falou que a maior parte do nosso tráfego na rede tradicional ele é extremamente bem comportado. Ele não é bem comportado, né? O tráfego tem grande variabilidade entre a sua natureza em si, né? Entre todos os elementos. Ou seja, eu posso ter ganho. O fato de eu ter a maior parte dos pacotes pequenos não quer dizer que eles influenciem tanto no tráfego, né? E se a gente para analisar coisas simples, como por exemplo o que, Cláudio? Como por exemplo, vocês o processo de comportamento de uma fila, um pacote grande, em média, vai demorar mais tempo para ser transmitido do que um pacote pequeno. Então, em média não, isso é um fato, né? Mas na média, o volume de pacotes grandes, mesmo sendo menor, ele ocupa mais tempo do meu tráfego. Então, a minha preocupação é só com pacotes grandes. Agora, no cenário industrial, isso é verdade? Que tipo de informação? Imagina o seguinte, a gente falou, comentou na aula passada, nas aulas passadas, né, que numa rede industrial eu ia ter dois tipos, né? Uma rede IP industrial, não faria sentido eu estar sempre utilizando a mesma rede, tanto para... Respira, criança. Vai lá. Puxa uma cadeira. Tá. Respirou? Tranquilo? Então, o que eu estava falando, numa rede industrial não adianta eu jogar todos os dados para a mesma rede. Eu vou ter que ter ou uma rede a nível de controle, uma rede a nível de gerência. Quando a gente falar, esse exemplo vai ficar muito claro quando a gente falar como é a arquitetura padrão dos smart grids, quais são os atores de uma rede elétrica inteligente, né? Isso seria interessante para o Edmar se ele estivesse aqui, né? Porque essa questão de redes elétricas inteligentes, a gente está trabalhando direto no IMET, com as figuras, com os papéis, né? Ele vai saber ele vai responder várias dúvidas que eu tinha, assim. Como medir um fasor? Como assim? Como é que eu meço isso para eu diferenciar isso em função de tráfego elétrico? Porque eu posso usar um fasor não só para transmitir dado elétrico, eu posso usar um fasor para transmitir dado ponto, né? Parece uma variação da frequência. É a frequência angular, mas é a frequência. Tá? E aí, tipo assim, como medir variação de frequência angular de forma confiável? Eu total. Já tentei várias vezes, fiz várias besteiras aleatórias. Acho que tem sim, acho que eles medem. Não, espero que seja essa, né? Porque o princípio todo do medidor inteligente é que você mede os fasores. Eu, Cláudio, experimentalmente não consegui fazer ainda. Mas, né? Vou perguntar lá. Não, isso é uma coisa que eu tenho super interesse. Eu tinha um trabalho muito bom que chegou um momento seguinte, que ele começou a ocupar tanto tempo da parte experimental que eu deixei pra lá. Então, essa separação que para pessoal de computação ela é muito, muito bem definida, né? Para o pessoal de redes industriais isso não é, porque ele, na verdade, isso aqui que hoje é um conjunto de redes, eram duas redes distintas que nem se comunicavam. Alguém passa o slide para mim? Só apertar o botão pro lado. Então, como é que a gente consegue... Nossa. Tá fazendo café, filho? A garganta tá implorando. Como é que a gente consegue modelar esse tráfego? Em computação, tradicionalmente, a gente usa o modelo de processos estocásticos. Tá? Por que a gente usa processos estocásticos? Porque eu estava falando para vocês, né? Mais importante do que vocês usarem uma ferramenta de modelagem é saber por que diabos você usa essa ferramenta de modelagem. Né? Então, por exemplo, assim, por que vocês usam rede de Petri? Silêncio constrangedor. Você falou aqui. Tá, eu falei. O que vocês falam? Eu sei muito bem, eu tenho uma coisa louca, né? Tipo assim, doutorado. Eu já sei. Minha opinião agora é uma verdade mágica. Por que diabos a gente usa uma rede de Petri? Você que bem definido sobre o estado. E por que definir estados é uma coisa boa?
Acho que o estado você sabe onde você começa e para onde você vai. Qual é a diferença de uma rede de Petri e de um diagrama de atividades? De um fluxograma? Só pergunta ruim, né? Você acordei venenoso hoje, né? Diagrama de atividade. Ó. Diagrama de atividade. Diagrama de atividade, o fluxograma. Começa uma bolinha, vou para a próxima atividade, depois dessa eu vou para essa. Anda tipo um gráfico. É tipo autômato e... É tipo um autômato. Sempre tudo é autômato. Na essência, tudo é um autômato. O que eu tenho? As transições são representadas como no diagrama de Petri? Uma rede de Petri, na verdade. Diagrama de Petri existe. Segurança. Não. Isso é como eu desenho, mas o que representa? Quando eu transiciono do estado A para o estado B, o que eu tenho nas arestas do meu gráfico? Eu tenho a probabilidade, não é? A transição, a chance de transição. Né? Se vocês forem parar para analisar, na matemática da coisa lá em cima, tudo são transições de estados. Tudo que eu quero representar são as transições de estados. Em grafo a gente transiciona como custo. Por que custo? Né? Porque a gente tinha... Grafo começa com problemas de logística, né? Com teoria de probabilidade. Tudo é estatística no final das contas. Um pouquinho de cálculo. Né? Eu costumo brigar com meus alunos que se você sabe cálculo 1 bem, né? E essa é a grande mentira da graduação, nenhum de vocês sabe cálculo 1 bem, nem eu. Né? A gente não aprendeu o cálculo 1, a gente se adestrou a fazer cálculo 1, o que é uma coisa muito negativa. Né? A gente poderia ver várias coisas. Aqui, né, quando a gente chega na graduação, o cálculo é muito chato, né? O cálculo é muito chato. Principalmente da forma como é dada. Eu tive Trabalho muito... chocado, né? Trabalho chocado. Vamos deixar que isso tá lá longe, né? Já passou um tempo disso, né? Não vamos reviver fantasmas do passado. Né? Para você está perto, mas para mim está longe. Então, essas ferramentas de modelagem, né, elas essencialmente querem representar querem discretizar o contínuo. Né? Então, a agente de computação usa processos estocásticos não porque a gente esteja interessado na transição de estados, mas no que acontece dentro de cada estado. Quando eu for trabalhar com rede de Petri, eu estou muito interessado dentro das transições. Ou seja, o que é uma chegada em Poisson? Probabilidade disso. Não, esquece probabilidade. Probabilidade é uma palavra marota que a gente inventou porque um maluco bêbado gostava de jogar carta. Esquece isso. Vocês conhecem essa história, né? O professor de estatística falou como é que nasceu a ciência de probabilidade. Foi um matemático brilhante do século XVII que ele era viciado em jogo. E ele queria saber como é que ele podia ganhar mais dinheiro. Espero que tenha conseguido. Conseguiu, mas morreu num Tá duelo. naquele... Morreu no duelo. Morreu num duelo. Tá naquele nova lá. Qual? Descobriu que tava... Ah, é? Descobri que tá trapaceando isso. Não, cara, não sei, cara. As pessoas duelavam, não sei o que é isso. Ah, isso aqui foi um duelo. Teve um outro matemático brilhante chamado Abel, que ele morreu aos 21 anos. Ele, aos 17, descobriu o que a gente chama hoje de números abelianos, que é a base da criptografia moderna. Aos 21, ele, digamos, que teve relações com a mulher de um homem casado. Esse homem casado foi e matou ele. Então, assim, a matemática é um lugar muito bizarro, né? Onde as pessoas têm muitos problemas emocionais a serem tratados. Ou seja, matemática é algo que não se mistura. Então, na verdade, o que é uma chegada em Poisson? Eu não estou interessado na transição de estados. Eu estou interessado do que eu vou fazer, de como eu vou chegar nesse momento aqui. Eu não estou interessado com a chance de eu chegar. Tanto que eu uso Poisson. Poisson, qual é a característica da distribuição de Poisson? Essa que está escrita aí, né? Depende da chegada anterior. Em relação a médio desvio padrão, gente, vocês podem colar. Tem essa coisa mágica, a gente chama de Médio igual a desvio padrão. Médio igual a desvio padrão. E qual a importância da média ser igual ao desvio padrão? A taxa é constante. Tá? A taxa de chegada é constante. Eu uso Poisson quando eu quero representar. Para que eu quero representar uma taxa constante? Esqueçam as contas. As contas só são importantes se você sabe o que você está fazendo. Senão, isso vira uma metralhadora de fórmula. Né? Eu não tenho interesse em metralhadora de fórmula.
Muito ruim. Não, minha garganta que tá. Vamos lá. Repete a pergunta. Por que usar a taxa de chegada constante é uma coisa boa para representar o processo? Isso representa a realidade? Já viram alguma coisa nesse mundão de Deus constante? É que nem crescimento linear. Linearidade é a maior mentira da natureza. Não existe linearidade verdadeira. É linearidade dentro de um desvio padrão de confiança. Regressão linear. Vocês viram com regressão linear e probabilidade? Não sei se vocês chegam com regressão linear e probabilidade estatística. Provavelmente eles chegam até teste de hipóteses e desistem. Matcom? Matemática computacional. É porque você tem uma matéria especial. Sim, porque probabilidade estatística tradicionalmente eles dão até teste de hipóteses e desistem do senhor. Então, é porque eles vão, como a gente liga uma coisa um pouco mais, eles pegam uma matéria. Não, eu acho que assim, processo estocástico é importante para todo mundo. Hoje em dia, ainda mais, né? Por exemplo, tem um menino que estava dando palestra ontem pra gente na mesa de indústria 4.0, a qual nenhum de vocês estavam. Quando eu tava na aula. Você gravou? Ó, Eu vi que tava tendo uma live. tem live. Tava tendo O cara uma era live. de controle e automação lá da USP, da Poli, né? Da USP. Na USP eles dão os nomes escalafobéticos para tudo, né? Muito legal. E aí ele chama controle, automação, cara, pra eu ler um negócio maluco, demorou uma 3 linhas, né? Atuação com ênfase. Com ênfase em mecatrônica e robótica. Eu falei, porra. Mas quem foi? Foi minha? Não, foi um ex-aluno que ele trabalha hoje no BTG. Tá. Que ele estava falando justamente sobre essa questão. Porque a mesa começou de forma muito interessante falando o seguinte, né? Tipo assim, olha, pô, indústria 4.0, essa parada é irada, velho. Essa parada vai ser maneira. E aí terminou o seguinte, muito legal, pero não muito. Né? Porque a gente, né, indústria 4.0 pressupõe o que a gente vai falar na aula que vem, que é um ambiente inteligente. Mas se a sua cidade não é nem razoável, como é que você pode criar uma cidade 4.0 se a gente não está nem na cidade 2 ainda, né? A gente não está nem vendo as paradas. Vocês querem uma coisa que é super interessante? A Americanas tinha um problema. Que ela falou, a menina falou que era a frase que definiu a carreira dela, e é uma frase extremamente importante. Quantos caixas estão parados nas Americanas agora? Se vocês tivessem que responder essa pergunta, eu botasse isso uma outra pergunta de prova, né? Parece forma psicotécnica, né? Como vocês responderiam essa pergunta? Que horas são? Hã? Que horas são? Experiência. Agora é fácil, tá fechado. Não, lá em Bangu tem uma que tipo, tem uns 2, 3 caixas, mas só fica. Tem 3 computadores, né? Mas só fica uma pessoa atendendo. Mais ou menos isso é o padrão mesmo. Isso é o padrão. Tá, então vamos lá. Quantos estão com defeito? Cara, como é que a gente fazia isso há 50 anos atrás? Tem a probabilidade P de existir um defeito, dado que essa probabilidade P provavelmente é constante, representado por Poisson. Porque para que a gente usa uma distribuição de probabilidade? Para representar um problema do mundo real. Estou dizendo que Poisson não representa um problema do mundo real. Então por que diabos você está usando esse negócio, mostrando isso pra gente essa hora da madrugada? Facilitar o quê? Você está achando fácil? Está tranquilo? É porque é melhor trabalhar com algo mais parecido com o linear do que trabalhar com uma coisa mais complexa. Isso não é linear, isso é exponencial. Não, Não seria nem para simular como se Você deixa o testador inteiro, né, amigo? Também tem. Inventem uma resposta. Sejam criativos. Bem que para eu lá como se fosse alguma coisa assim, assim, todos os dados sempre estão de maneira. Você aqueceu. Aqueceu. Assíncrono, não muito mais discreto. Poisson é a distribuição, uma distribuição de probabilidade discreta. O que quer dizer uma distribuição de probabilidade discreta? Agora chegou. Agora você vê a distribuição em tempos contínuos, em tempos discretos. Tá, Posso demonstrar? Vai demonstrar isso aí. tinha uma aluna pulando e dançando pelo corredor. A feijata não é estranho.
Uma distribuição discreta quer dizer que o elemento de medição que eu tenho ele é discreto. Pacote, não dá para chegar a meio pacote, não dá para chegar a um meio quadro. Ou chega quadro ou chega pacote. Né? Agora, e isso é muito interessante se você parar para pensar, porque todo o processo de chegada com elementos reais, ele funciona assim. E aí você consegue relacionar muito claramente uma rede de dados com uma rede de controle, porque o elemento da tua fábrica ele não é contínuo. Ele é discreto. Você quer produzir alguma coisa. É um processo. Isso muda um pouquinho em indústria de fluidos. Mas até na unidade de medição do produto final, o produto final é discreto. Tá? Então, na verdade, a gente representa essas filas aqui, basicamente porque no infinito, tanto faz. É isso que Poisson diz pra gente. Olha, no infinito eu estou interessado mais na taxa média, ou seja, o que é o infinito pra gente? O que a gente falou que na transmissão, eu tinha, diferente de um circuito virtual, né, eu tinha ali um buffer que eu tenho que alimentar. Se esse buffer estourar, acabou. Então o infinito pra gente é o limite do nosso buffer. Né? Ou seja, o que vocês têm que relacionar quando vocês saem? Né? O que é mais importante para vocês que são do curso de engenharia é sair do teórico, né? Sair do meu momento de modelagem e mapear isso no mundo real. Como é que eu mapeio essa teoria, que claramente o infinito, né? Estamos todos convencidos que não dá para chegar no infinito? Essa abordagem Cavaleiros do Zodíaco não funciona, né? Estamos todos convencidos? Beleza. Que eu tenho que mapear isso aqui no meu cenário real. Então, no meu infinito é acabar minha memória. No meu infinito é acabar meu armazenamento. Nos anos 80, para quem trabalhava com infraestrutura, o infinito para mim era acabar o buffer. Ah, a memória ficou barato, mas você quer botar mais coisa, né? Quando que há 20 anos atrás a gente ia pensar que uma rede industrial é uma rede IP? Que eu ia estar modelando um gráfico. Mais uma vez, eu retorno ao tema, né, de gêmeos digitais. Gêmeos digitais não é simulação de fábrica. Simulação de fábrica, o pessoal de produção já diz que faz há 20 anos. O gêmeo digital é você criar uma simulação a partir de dados reais, coisa que só é possível sensoriando, como a gente fala em medicina, gente. Pode passar, filha, por favor. Valeu, Luiz. Então isso aqui, né, é só a gente derivando um pouquinho, né, o tempo médio gasto na fila, o tempo médio gasto na fila na espera, o tempo médio gasto na fila como um total, e o número de pacotes na fila, que é a taxa de utilização desse tempo. Então isso aqui são derivações próprias que você pode ter. E se você para traçar uma analogia, isso aqui também pode ser a tua fila de processo de produção. Então você consegue paralelizar a tua rede de controle com a tua rede de gerência. E consegue usar a mesma filosofia de pensamento para trabalhar. É por isso que você consegue mapear, né, o teu cenário. É por isso que você consegue mapear esse teu cenário de controle num cenário, né, de dados, teoricamente. Porque, na verdade, eles têm a mesma filosofia. É a mesma forma de abstrair. Pode passar. Eu não vou ficar derivando isso aqui com vocês não, porque alguém já deveria ter derivado. Isso aqui, né, mostra, na verdade, que tudo que você vai ter que fazer, se você seguir uma determinada abordagem, é o que garante de por que o teu tráfego tem. Por que o teu tráfego, dada a taxa de utilização da tua rede, quanto tem que ser a tua banda quando você tem uma média de pacote de 700 bytes. Né? Mais uma vez, retorno a vocês. Né? O que é Ed? Hã? Esperança. Esperança, né? Que não é. Tá falando pra gente com um aluno meu de mestrado traduziu esperança como hope. Tá certinho, amigão. Tá fazendo bem. Né? Então, se eu tenho uma taxa média de pacotes numa rede, uma taxa de pacotes, essa média é baixa. Hoje a média é um pouco mais alta, mas não é substancialmente mais alta. Porque o nosso modelo de tráfego da nossa casa mudou. Basicamente aqui, tipo assim, ninguém mais usa torrent ferozmente. Né? As pessoas hoje em dia estão usando Netflix. Isso é o comportamento médio padrão. Se você analisa o tráfego do mundo como um todo, numa rede industrial, você espera que o cara não esteja acessando aplicações aleatórias dentro da rede. E essa questão a gente vai falar um pouquinho sobre segurança, mais para o final do curso. Segurança independe de você ser uma rede industrial ou de ser uma rede IP. Segurança depende de
tá gravando, né? Não dá para falar com o termo que eu ia dizer, né? Para não ficar assim, que eu ia dizer um absurdo. Mas isso aqui, com uma taxa baixa de pacote, você vê que com uma rede de 20 mega, você já tem praticamente o comportamento todo se a tua taxa da sua rede, se a taxa de utilização da tua rede não chega no talo, né? Não chega no 100%. Claudio, se a minha taxa de utilização da minha rede chegou em 100%, isso é um ótimo sinal de que talvez esteja na hora de fazer um upgrade, né? Dar uma melhorada na tua infraestrutura. Cláudio, Hã? O que é o euro? olha, Embaixo do euro. Tem que estudar. Em cima do meio. Ali no. Na esquerda. Esquerda. Na coluna. Na primeira coluna. Aí. então isso aqui é só uma taxa. É um euro. enlace. Se um enlace entendeu? É uma taxa de enlace. Ah, enlace. Tem laço por taxa de ocupação, é isso? Porque, na verdade, quando eu converti do Google Slides para o PPT, né, o zero para o tracinho virou um euro. Eu só fazer que era zero. É que quando você não está usando a rede, a taxa de utilização é zero, você pode usar qualquer coisa. Como eu sempre digo, não tem rede melhor que a rede que não é utilizada. Porque com ela não tem drop de pacotes, o atraso é zero, é fantástico, não serve para nada, mas é fantástico. Então aqui você nota, e isso explica também porque com o nosso comportamento que alterou, né, o comportamento que a gente tem na nossa casa, ele melhora com o tempo. Porque se você muda o tipo de aplicação, ela é muito mais bem comportada, e o tamanho do seu quadro é menor, uma taxa de utilização baixa ainda funciona. Para vocês terem noção, eu já... Tá. Para vocês terem noção, o que a ITU-T chama de banda larga é acima de 35 megabits por segundo. Aqui eu estou dizendo que com uma rede de pacotes baixa, para eu fazer a utilização de tempo real, com 20 MB eu já consigo fazer praticamente tudo. Ou seja, se você tem uma rede de 15 MB em casa, se você é uma pessoa razoável, né, funciona. Agora, conforme a gente for trabalhar com aplicações de mais alto nível, como por exemplo, realidade aumentada, barra virtual, aí você tem um problema. Inclusive vai ter um curso muito bom, acho que vai ser no CT, daqui a umas 2 semanas uma palestra sobre realidade aumentada. Eu não sei se é na semana eletrônica ou se é na semana da computação. Vocês têm que dar uma olhada. Está nos Facebooks da vida. Eu já não lembro mais. Eu estava para separar esse tipo de coisa. Assim que eu for sabendo essas coisas, eu vou postar lá no Classroom para vocês. Já recebeu o convite. E isso aí é o atraso por hop, né? Pode seguir. Então, se eu usar 10 milissegundos com o valor empírico que eu gastar no hop, ou seja, né, a gente falou sobre os 4 tipos de atraso, né? Quais eram os 4 tipos de atraso? Transmissão, fila. Muito bom. Vamos lá, segue, vamos com 2. Qual é o atraso do meio físico? Propagação. O atraso de fila é implicado por que outro tipo de atraso? Processamento. Né? Aí você começa a entender também por que você tem que modelar, por que é importante modelar esse processo por Poisson. Porque, na verdade, modelar com Poisson, né, garante que eu entendo o seguinte, a minha chegada é discreta, mas taxa de atendimento pode ser discreta? É um processo discreto ou é um processo contínuo? Contínuo. É taxa, é não sei lá o que por tempo, né? Taxa é unidade por tempo. Taxa pode ser velhinhos por segundo numa fila de banco, né? Ou velhinhos por hora, né? A unidade que for mais adequada. E aqui é pacotes por segundo, né? Ou bits por segundo. O bit, por natureza, é uma unidade discreta. Então, inclusive, essa representação é interessante. Mas essa taxa é contínua. Essa taxa é contínua. Né? Então, isso é uma forma de... Quem aqui já falou o teorema de Little? Alguém? Silêncio constrangedor. Não é uma resposta. Isso é um não, tá?
Little dizia o seguinte, que no universo de modelagem, se eu chego com uma taxa constante, mas meu tempo de atendimento é exponencial, a minha saída ainda é uniforme. Mas a fila ficou grande. Mas a fila ficou grande. A fila fica grande, vai chegar até no infinito. Isso representa muito bem o roteador, mas pode muito bem representar qualquer aplicação que dependa de saídas constantes, mas que você não consiga definir muito bem como é que vai ser a sua taxa de atendimento. Então, acaba que Little é uma ferramenta muito poderosa, né? E isso aqui é 10 anos atrás, né? Enlaces com velocidade acima de 2 megas não preocupam na tua casa. Mas no médio e longo prazo, numa rede realmente industrial, uma rede muito grande, isso que você tem que ter é proporcionalidade em relação ao teu tráfego. E aí o que a gente fala de modelo de convergência, né? Antigamente, como eu falei, as nossas redes eram separadas. A gente já tinha aqui dados, por exemplo, em VoIP, e você tinha dados na tua rede industrial, essas redes eram separadas, então essa soma não acontecia. Ela não acontecia só porque as pessoas não enxergavam isso. É claro que as pessoas enxergavam essa questão. A gente já tem probabilidade estatística, sabe? Tipo, há 400 anos. A gente entende esse conceito. Mas essas tecnologias não se falavam. Vai passando que sabe ser uma animação. Então a ideia é que não é simplesmente eu abranger a questão física da rede, mas eu incluir os recursos humanos dentro dessa parte operacional. Ou seja, se eu tenho dois enlaces e eu não estou usando nenhum dos dois no talo, ou seja, eu estou usando 100% de utilização, porque essa isso que vai ser a grande dificuldade. Como é que você convence alguém que você vai comprar algum enlace para dizer para esse cara assim, olha, você não vai usar 100% não. Isso não é para ser usado 100%. Eu falo, cara, então por que eu vou pagar isso? Deve ser. Hã? Deve ser. Por quê? Você vai crescer ou vai precisar. Aí vai dizer, então nesse momento eu vou usar 100%. Vai dizer, não, você vai ter que aumentar. Isso é uma mudança de cultura. A minha geração não vai passar por isso. A geração de vocês vai. Mas Cláudio, nessa época já vai ser tudo quântico. Vocês tiveram uma palestra do Don Cosley lá na Poli sobre internet quântica. Que é irado, né? Eu tô querendo baixar o vídeo, não acho em lugar nenhum. Né? Malditos. É porque eu cheguei e estava falando com o Daniel Sadoc, né? Que foi orientado do pessoal lá da UNES, que é um professor aqui do PPGI, um professor do DCC, muito inteligente. E eu falei assim, Daniel, tava com a turma de LP, dá para chegar aí com 40? Aí ele falou, não. Já tinha gente no chão, né? Eu fiquei monitorando com os meninos, que eu mandei eles irem, entendeu? Scout. Mas o cara é bizarro. Então ele fala dessa preocupação do que é a internet, né? Quando trabalha com essa questão da internet quântica. Isso aqui pode mudar, sim, pode mudar, mas você tem que convencer essa indústria hoje. Por incrível que pareça, a indústria de petróleo, ela é um pouco melhor organizada nesse sentido, tá? Eles querem muito dinheiro. O pessoal de logística também tem muito essa preocupação de logística inteligente. Tem os casos na Espanha, que você vai ver carros autônomos para transporte de carga. Tem um pessoal que a gente trabalha com... Tem um grupo de trabalho que a gente tem que colocar na Espanha, que é de agroindústria. Né? E aí o pessoal de agroindústria fala o seguinte, a parte do agro está sussa. Tá resolvido. A gente já gosta dos modelos que a gente tem, o lucro já está lá no alto, nosso problema está sendo transportar. Aí que os custos mais altos estão. Se isso é na Europa, que tem lá, sabe, tipo, 3 pessoas e 4 metros, né? Aqui no Brasil isso é mais problemático. Né? Inclusive, essa discussão é uma discussão muito legal. Isso aqui é tudo muito bonito. Aí a tua fábrica vai ser em Jequitinhonha do Sertão do Norte. Porque lá teve um incentivo comercial que o prefeito não só tá liberando espaço, como está te dando dinheiro todo mês para você empregar e movimentar a economia. Pô, para lá que eu vou. Legal? Bacana. Joinha, sussa, né? E aí não tem internet. Cláudio, mentira. Tem internet no Brasil todo.
Inclusive, ontem na palestra, o pessoal da Americanos também estava dizendo o seguinte, que tem alguns casos em que que a gente chama de enlace de última milha. O que é um enlace de última milha? É o enlace, né, que vai distribuir ativamente a internet. Em lugares mais afastados, esse enlace é uma pessoa. Não é uma operadora. Que é o único cara que tem internet na cidade, ele libera... Sabe aqueles negócios que você põe um roteador sem fio e põe, se tua casa é um sobrado, você põe pra tua avó, pra tua mãe, pra todo mundo, porque não dá, porque o cabo não chega? É tipo isso. Só que ele vai... usuário, não pra loja. Não, ele é o enlace de última milha. Ele é tipo a operadora na cidade. Não tem outro. Né? Não tem outra. Não é de maldade, não é querendo fazer o papel da Anatel, é que não tem. E o SCDC, que a ideia era distribuir internet no Brasil inteiro, não sei o quê. É grande essa bodega, né? É difícil passar cabo pelo mato, né? Tem muito mato aqui, né? Não tanto mais. Noite. Complicado, cara. Passar bem cabo pelo complicado. incêndio é mais difícil. Passar cabo por incêndio se for subterrâneo. Mas é difícil, cara. Porque rio, já tentou passar cabo por rio? Passar cabo por... Cara, meu trabalho durante muito tempo foi montar antena. Então o quê? Montar antena. Enlace de comunicação. Se você tem alguma coisa que você precisa fazer, pesquisa de campo, pesquisa operacional, operação militar, mapeamento geográfico, às vezes você tem que fazer upload de dados. Você está lá no meio do mato, o único jeito é fazer isso via satélite. É bom? Não. Cláudio, então por que a gente usa? É um fator muito poderoso na vida que vocês têm que estar cientes. Assim, por que a gente faz as coisas? Qual é o grande motivador da vida? É fácil, é não ter escolha. Né? Não ter escolha é uma coisa poderosa, faz com que você tenha que ser criativo. Né? E tem um problema, né? Porque, assim, principalmente, como é que você monta antena? Você monta antena em mato? Você não monta antena em mato. Por quê? Interferência. Né? Você tem que ir para um descampado, montar, buscar direcionamento. É um saco, né? Tipo assim, é por isso que quando o nego fala para mim de terra plana, eu fico... Quem desse fosse. Que ia ser tão mais fácil. Pô, é só do lado, né? Você tem que esperar. Né? Gostaria, né? Mas não é. Enfim. Só sei terra plana se for em cima de tartarugas, umas paradas assim, sabe? Os elefantes. Né? Aí ia ser maneiro, mas tirando isso não dá pra ser, né? Mas não vamos divergir, não. Então, cara, se nesses casos já é difícil, imagina para uma fábrica. E são aplicações pontuais, você vai para trocar um tipo de dado, porque nesse caso você vai trocar o tipo de dado que você precisa trocar em tempo real. Por isso você armazena e leva de volta. Faz sentido isso para vocês? Tá. Então você tem que estudar muito bem o seu comportamento de que tipo de dado você quer ter. E o que a gente estava discutindo ontem é que, há 10 anos atrás, né, ou seja, quando eu e a gente se formou, né, isso dava para a gente chegar e falar o seguinte, né, se pegar os dados de ontem para analisar, pra pegar hoje os dados de ontem para tomar uma decisão para amanhã, era sussa. Hoje a gente faz isso e a gente está demitido. Então você passa a ter uma requisição um pouco maior. Pode passar para mim, por favor. Então a gente vai ter que alterar, ou por exemplo, a nossa tecnologia de comunicação, principalmente para a infraestrutura, ela é diferente da nossa tecnologia industrial. Você ter o dado, né? O teu dado industrial, ele sai de um dado bruto que você tem para tomar análise na tua fábrica para um dado de tempo real. Eu não quero saber o que a minha fábrica produziu ontem, eu quero saber o que a minha fábrica está produzindo agora. E agora, a minha indústria não é só mais uma indústria manufatureira, serviços e manufatura são a mesma coisa. Tá? Então a pergunta da Americanas ontem é a pergunta que tem que dar na cabeça de vocês. Quantos caixas não estão funcionando agora? E aí a pergunta que você tem que estar sempre pensando fica o seguinte, para o teu caso, qual a diferença entre não estar funcionando e estar quebrado? Como é que eu planejo isso? E se eu não uso essa taxa toda de utilização, se eu não tenho necessidade sempre desse cara, como é que eu escalono? Vou escalonar... Eita. Deu trabalho. É porque hoje está semana de computação, todo mundo passa assim, eu tô que nem uma diva hoje, né? Assim. Como é que eu escalono? Faço o escalonamento desse concerto. Obrigado. Né?
deu trava-língua, né? Como é que eu faço o escalonamento desse conserto? Se eu não estou usando a taxa de utilização hoje, quando é que eu vou precisar utilizar? Se eu nunca vou precisar utilizar, ele ter quebrado não é um problema. Mas se em algum momento eu vou precisar utilizar, eu tenho que fazer o escalonamento desse negócio. Então, quanto é que eu sei isso aqui? E há 10 anos atrás, para mim, a aplicação crítica era VoIP. Hoje em dia, vocês estão usando o VoIP e nem quer nem saber. Tá? Gente, pelo amor de Deus, quem usa... Ali está ali com o iPad. Tá? 10 anos atrás, isso era uma ilusão. Isso era uma mentira. Tá? E 90% das atividades que a Lilian faz, ela pode fazer no iPad. Vocês estão usando o celular. É o dispositivo que vocês com certeza mais usam. Muito mais que computador, muito mais que qualquer coisa. O celular é o principal dispositivo para vocês de consumo de mídia. Quantas vezes esse ano vocês ligaram? Ligar assim, eu vou pegar um número e eu vou ligar para a pessoa, porque eu quero falar. Eu liguei ontem para minha tia-avó, porque ela era minha tia-avó. Porque se eu pudesse, tinha mandado mensagem no WhatsApp, porque ela não tem WhatsApp. Ponto. É uma escolha dela. Eu respeito, eu ligo o telefone fixo. Eu não sei mais qual é o telefone fixo dela. Eu não sei mais qual é o meu telefone fixo. Você usa VoIP? Eu só uso VoIP. Tá tudo. Não, você também. Todos nós. Todos nós. Tá? Tá, cadê? Senta aqui, criança. Eu tô calmo. Certo? Eu tô calmo. Você tá acordando, pega um café. Eu tava vendo, a gente trocou de operadora e agora tá com a outra. Aí tem aquele... Você quer um abraço? ATA, né? O ATA. É, pra fazer a conversão do sinal. Analógico digital. Tá? Cara, assim, a gente aqui no FJ a gente fez muito ATA, né? E a gente fez muito teste de ATA, né? Justamente nos primórdios do VoIP. Né? Antes do VoIP ser uma parada mainstream. E durante muito tempo a telefonia da FJ funcionou só com ATA. Sabe por que a gente usava ATA? Porque a gente botou esses softphones aqui da Polycom, da Cisco, que a gente ganhava por sua guiar, né? Porque aqui o DCC ganhava para avaliar. Assim, tô falando 10 anos atrás, R$1.700. Cara, R$1.700 era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Então, assim, imagina, cada secretário... A gente ganhou. Polycom disse, toma, avalia. Vocês vão fazer o processo... Fazer um... Não, para você visão. Avaliando. Exatamente. Avalia esse negócio aí, porque vocês são os caras que vão dizer para a RNP assim, o projeto Fone@RNP nasceu aqui. O Fone@RNP hoje atende a 500 mil de pessoas. Ó, também. É toda a RNP, Rede Nacional de Pesquisa. São 147 instituições, menos a UFRJ. Eu não vou falar sobre isso. Meu coraçãozinho fica magoado. Né? Tem vários bons motivos, e tomara que todos esses bons motivos tenham um impacto. E assim, demore para morrer, entendeu? Tipo assim, bem livre. Mas eu não vou citar nomes, porque tá gravando. Né? Mas é isso mesmo que eu quero. E aí o que acontece? Esse telefone aqui, a gente, lindo, ele faz videochamada. Eu não fazia videochamada esse aqui não, mas fazia tipo, conferência de áudio. Tipo, você podia gravar as mensagens, redirecionar, tipo, N funções. Qual foi o nosso erro? Ligar no Way. A gente deixou esse telefone um telefone fixo. Muito difícil. Muito difícil. Isso aqui é impossível de usar. Isso aqui é forte. Sim. Como é que a gente passou a usar VoIP? Primeiro que o PBX que dá o FJ tinha estragado. Ou seja, não tinha telefonia analógica, ponto. E a gente botou a ATA. A gente botou o mesmo telefone que ela já usava há 20 anos atrás de VoIP num ATAzinho. Ou seja, no mesmo telefone, para ela não mudou nada. A partir de agora você liga 3.000 antes de ligar e depois você digita o ramal. Por quê? Porque como tinha quebrado, a gente só queria controlar pelo ramal e a gente fazia isso por DTMF. DTMF é modulação por tom. E aí, secretários, poxa, que mágico. Que bom que voltou esse telefone, esse negócio de VoIP nem funciona. Eu falei, não funciona. Né? E durante, assim, alguns meses, assim, um tempo bom, não sei se chegou a ser um ano, mas eu acho que chegou a ser um ano, a gente funcionava, toda a telefonia da FJ funcionou com um Pentium 3. Usando 2 portas XOR e uma porrada de ATA. Esses ATA você comprava, sei lá, por R$10 na China.
Cara, o que é uma placa VoIP? Nada mais é do que um modem disfarçado. Então, várias das placas de modem que não vendem mais, por vários bons motivos, né, foram transconfiguradas em placas VoIP. Pode passar. Então, a minha aplicação crítica mudou. Né? A gente deixou de utilizar agora VoIP, a gente deixou de utilizar... VoIP deixou de ser algo que é muito especial para ser mais uma aplicação, porque hoje em dia você tem Netflix, cara. Netflix é uma parada muito louca. Né? Quem diria que você pode chegar... Eu pegava VHS, né? Blockbuster. Hã? Blockbuster. Não, Blockbuster era assim, se listasse, né, meu irmão? Olha só, bateria. Chegou, pô. Essa locadora utilizou. Tinha os americanos aí, né? Luiz, me quebra esse galho aí. Você que é novo, porra, tá com o vigor da juventude. Se eu abaixar, cara, eu não acho que eu não levanto nunca mais. Não, foi não. Coloca primeiro. Eita! Então, na verdade, o que a gente está falando quando a gente fala de convergência é o seguinte: se eu tenho um enlace único, a partir de agora eu tenho uma melhor eficiência dos meus dados. Ou seja, esse modelo onde eu tinha uma rede de controle e uma rede de dados, ele é menos eficiente do ponto de vista de enlace se eu estou usando uma rede IP. É claro, se as tecnologias são diferentes, eu não tenho escolha. Então vocês vão se ver na carreira de vocês com um dilema. Ou migra tudo para um ambiente IP, e você pode mostrar matematicamente que você tem mais eficiência, aí você tem um argumento numérico para mostrar que isso é melhor. Ou você diz o seguinte: o cara já tem a rede dele lá, a transição vai ter que ser lenta. Então você pode começar a migrar os serviços paulatinamente para você ganhar essa eficiência. O teu argumento não pode ser mais um argumento de que, olha só, geral é IP. Isso não existe. A gente já tentou esse argumento. Mesmo na telefonia. Por que eu digo o caso da indústria de telecom? Por que eu falo do caso das telecomunicações? Porque nas telecomunicações a gente já fez esse movimento. A gente começou com uma rede de circuito virtual e foi trocando. Pô, Claudio, você falou, pô, é muito bem comportado. Mas eu espero que uma fábrica seja muito bem comportada. Eu espero que o meu processo produtivo seja muito bem mapeado. Mas o que a gente falou quando a gente fala em gênero digital? A gente falou o seguinte: que o gerente da produção ele tem conhecimento de todas as regras da tua manufatura, todas as regras do teu processo de negócio? Modelagem de processo de negócio é uma coisa tranquila de se fazer? Como é que você planeja um processo produtivo? Como é que você planeja uma máquina? Isso é trivial? Porque se fosse trivial, não precisava de engenharia, né? Você fazia 6 meses no cursinho do tio Bolinha, né? É que nem esse curso de Data Science, eu acho muito legal, né? Tipo, Data Science sem frescura, né? Hoje chamam de frescura estatística e matemática, né? Falei, porra, sem frescura. Né? Assim, aprenda matemática. Eu tinha uns livros que eram maravilhosos de computação. Aprenda não sei lá o que em 24 horas. O livro era de 400 Era tipo isso, né? Mais ou menos isso aí mesmo. Eu falei, pô, 24 horas, gente, 24 horas eu não aprendi nem a escovar meus dentes, quanto mais. Né? Então, esse tipo de coisa é muito complicado, entendeu? Então, é natural que esse tipo de coisa seja um processo paulatino. Então, né? Tudo isso que eu falei está resumido aqui nesse slide. Esse slide é um péssimo slide, quanto o slide em si. Mas é um ótimo slide para, tipo, Cláudio, eu não ouvi nada do que você falou até agora. Eu estava em coma mental. Então, lê isso aqui. Como cenários de alta performance, a modelagem ainda é boa. O tráfego POSSO implica em chegadas individuais, com intervalo de chegada distribuído exponencialmente. Ou seja, se a minha fila aumenta e a minha chegada é constante, eu não consigo atender, a fila vai aumentar até o infinito. O que eu falei que era o infinito no começo da aula? Se o buffer estourar, o que eu faço com o quadro? Descarto. O que eu faço com o quadro de descarte quando o meu tráfego é constante, quando o meu tráfego for confiável? Se meu tráfego é confiável, eu garanto a chegada. Essa é uma das garantias do TCP.
E se esse tráfego é confiável, eu tenho garantia de chegada, e eu descartei o quadro, o que eu sou obrigado a fazer? Retransmitir. E quando eu retransmito, eu chego no quê? O que acontece quando eu retransmito? Volta no buffer. Olha o problema acontecendo. Então, se vocês forem olhar o problema do TCP, eu não vou lidar com isso aqui no curso, porque não é o caso do curso. Esse seria, né, o TCP, ele pressupõe. Então, as garantias de conexão que eu pedi para vocês lerem no capítulo 1, tem problema. Então, com novos cenários e aplicações, vai existir uma tendência que as chegadas ocorram em grupo e a modelagem MG1 se torna menos precisa, menos otimista. Ou seja, essa modelagem com processo de informação e tempo exponencial vai dar treta. Quanto mais aplicações, ou o seu tráfego é muito bem comportado, e muito bem comportado quer dizer muito bem mapeado, você sabe o que está acontecendo. Agora, o seguinte, no cenário de circuito virtual, no cenário que eu tenho uma rede de controle, eu teoricamente sei muito bem o que está acontecendo. Não sei? Não sei. Não tenho a menor ideia. Deveria saber? Provavelmente. Agora, quando eu jogo esse cenário misturando uma rede de dados com a minha rede de controle, eu passo a ter incertezas. Então tem que ter muito bem definido esse processo. É diferente da tua casa, nesse sentido, senão isso aqui não deixa de ser verdade. Então, em enlaces de maior velocidade, o impacto em curtos períodos de tempo pode ser significativo e causar perda de qualidade para fluxos sensíveis. Então, isso a gente já vê em redes atuais. Ou seja, se eu estou baixando, pega na tua casa, se tem uma porrada de gente baixando coisa, enquanto você está querendo ver o teu vídeo, fazer uma videochamada, vai ficar muito ruim. Se você abre aqui no MCR e quer fazer uma chamada via WhatsApp, tipo, meio-dia é impossível. Agora, se você quer fazer, tipo, 6 horas da tarde, é tranquilo, né? Até porque tem uma série de outras questões que eu não vou falar por aqui, né? Que eu acho que eu falo muito delas em rede sem fio. Né? Que é o seguinte, né? Por que funciona? E a resposta para essa questão, por que o WhatsApp fica ruim, é porque não tem qualidade de serviço aplicada à VoIP. E operadora tradicional, a não seja que seja o VoIP da operadora. E qual é o VoIP da operadora? É a tua linha. Então, existe QoS aplicado na operadora? Sim. Só que a Vivo dá qual a garantia de QoS para o aplicativo da Vivo. Qual é esse aplicativo chip? A linha, né? O que o chip é? O chip, ele é exatamente igual ao seu cartão de crédito. Credenciais que você... É credencial de que você é você. É por isso que a gente fala em pagamento por telefone, porque não tem nenhuma diferença prática entre o chip e o teu cartão de celular. O que é o Apple Card? Ele é um SIM card da Apple, que por acaso paga através do Apple Pay. Então, se vocês não entendem esse cenário que a gente está migrando, assim, você se torna usuário da tecnologia, vocês não se tornam agora um player, e vocês têm que ser tomadores de decisão. Então, vocês têm que mapear o cenário comum. Entra logo, ou você entra ou você sai, os dois não dá. Né? Então, você tem que mapear esse cenário, né, avaliar esse cenário com muita deferência. Então, o resultado, eu preciso me preocupar com o QoS. Se eu quiser falar de convergência, se eu quiser migrar a minha rede industrial de circuito virtual para uma rede industrial IP, QoS é uma preocupação. Vai ter um monte de gente dizendo, cara, é só botar banda pra caramba. Não dá para botar banda pra caramba em qualquer lugar. Não dá. Você vai ter lago, você vai ter montanha, isso vai ser caro, você vai ter um SLA. Eu falei sobre SLA, o que é o SLA? Service Level Agreement, é um acordo que você faz com a operadora. Ele vai ser caro. E já vai ser difícil você justificar que você está pegando uma tecnologia que você não vai usar no talo, que você não vai usar 100%. Vai ser muito difícil justificar isso. Cara, mas eu comprei. Hoje, uma das principais redes mais complexas com a infraestrutura mais bem definida do planeta, hoje é a IBM. A IBM é uma empresa de computação? Não. Era uma empresa de consultoria e engenharia. O produto da IBM não é computação, não é sistema. O produto da IBM é hardware. Até hoje, mainframe. Grande parte do dinheiro da IBM vem. O negócio é tão bizarro que eles têm um banco interno. Esse banco interno, assim, se a sua equipe é muito produtiva, beleza, ela tem muito dinheiro. Com esse dinheiro, sabe o que ela faz? Contrata gente, contrata recurso, contrata coisas. E se a tua empresa falir? Tá todo mundo demitido.
Ou seja, na verdade a IBM virou um hold de microempresas. É brilhante o processo lá, extremamente estressante trabalhar lá dentro. Mas ganha esse dinheiro loucamente. Loucamente. Por quê? Não estão interessados em carinho, né? Carinho você ganha de pai e mãe. E nem isso às vezes. Né? De patrão você ganha pouco. Né? Porrada. Mas eles te pagam dinheiro para compensar essas coisas. E lá se paga quantidades absurdas de dinheiro. Agora, toda essa infraestrutura é uma rede IP. Tudo eles têm a rede IP mais complexa do planeta. Eles são uma das primeiras redes classe A do planeta. Que é riquíssimo, né? A gente falou sobre esse patrimônio quando não é físico, não tangível que a VJ tem, que é a nossa rede classe B. A deles é uma classe A. E da deles já está no calo, tá? Toda filial da IBM no planeta Terra é a mesma rede. Bizarro, né? Eles têm a própria internet interna, uma intranet dele. Eles não alugam, vendem inteiro, alugam todos. Eles têm uma rede separada que é comparável à rede da França. Sente o drama. O Watts Você sabe quanto é que é o aluguel de IP? é pelo menos de 100 a 150 mil reais por mês. Pelo menos. Por IP? 500 mil? Por IP. Com IP, cara, você segura uma empresa inteira. Ou mais de uma. Sabe como é que opera? Vamos lá. Eu acho que a gente tem que alugar esse IP real que a gente tem aqui. Então, esse laboratório. Eu não tenho uma, eu tenho 64. Faz as contas. Eu não consigo te ajudar em São João, não, mas eu vou ver meus contatos. Tem um por máquina. Um professor tem um IP. Hã? Lá na elétrica, cada professor tem um IP. Não, eu tenho tipo 20 que eu não estou utilizando porque foda-se. É tipo isso. Então, assim, se eu quisesse dar um IP real para cada máquina aqui no laboratório, eu teria e ainda sobraria. Fizeram lá na elétrica, tem um IP real pra cada. Eu já fiz isso. É muito legal você poder acessar a tua máquina de casa dando só um SSH, porque... Aí se você pega grandes instituições do Brasil, sabe o que eles têm? Um IP virtual dado pela operadora. E ainda mais hoje em dia, as operadoras estão migrando para IPv6 para poder tornar esse gerenciamento mais fácil. É só isso. Cláudio, então se todo mundo consegue fazer isso com IP virtual, para que eu preciso de IP real? Essa é uma pergunta que vocês deviam estar se fazendo. Responda. Hã? Foco, né? Se eu consigo fazer essa opção, eu estou dizendo que empresas grandes têm só um IP real de saída, mapeada via NAT, Network Address Translator. Por que diabos eu preciso de IPs reais? Porque para uma fábrica ter um IP real seria uma coisa interessante. E eu digo que não tem mais IPs reais. O cenário do IPv4 é um cenário que já acabou. Né? Ah, Cláudio, eu não sei sobre o que você está falando. Então, fim de demência e segue o meu baile aqui. Né? PV4, quando você fala... Alguém fala PV4, a resposta é acabou. Né? Mas a diferença entre uma rede virtual e rede física, vocês têm que saber. A rede física, o palpável, o palatável, marcado pelo IP, IP camada 3, não significa encontrar a rota. O IP real significa independência. A rota é definida por você. Quando você está no IP virtual, a rota é definida pelo operador, pelo sistema autônomo ao qual você está ligado. Se você tem um IP real, você pode ser um sistema autônomo. O IP real significa independência. Ah, Cláudio, então por que a empresa não tem IP real? Porque acabou. Eu não tenho mais. Quer saber? 150 mil por mês para alugar. Não, 150 mil por baixo, tá? Se você for procurar em leilões por aí, você vai chegar até milhões. Dependendo da faixa de IP de onde você está. Porque, na verdade, você não tem que estar na faixa de IP. Você tem que estar na faixa de IP que foi colocada para o teu país. Por exemplo, o Anderson vai abrir uma empresa. Vamos abrir uma empresa, irmão? Vamos abrir uma empresa. Legal, né? Você só ganha dinheiro abrindo empresa, gente. Você está trabalhando, você não ganha dinheiro. Né? Você vai trabalhar muito abrindo uma empresa, mas sendo empregado, você não ganha dinheiro. Tá? Que você pode até ter um padrão de vida razoável, né? E o padrão de vida razoável ele é dependente do que você considera um padrão de vida razoável. Né? Então, né, são conceitos filosóficos complexos. Por isso que eu acho que
Eu pessoalmente acredito que vocês deveriam estudar um pouco de filosofia em curso de tecnologia. Né? Eu não estudei nada, eu fiz Cefet, né? Então eu não estudei nem no segundo grau de direito. Né? É complicado. Mas é muito interessante, né? Então você vai abrir uma empresa. Você quer um IP, porque a tua empresa cresceu, né? É uma empresa de consultoria, é uma empresa de dados. Hoje o mundo é digital. Eu tenho um professor que era professor aqui da computação e largou tudo, ele virou um nômade digital. O maluco que não tem uma casa. Ele viaja de país em país, a empresa dele é totalmente virtual, é uma empresa de hosting. E tudo que ele faz é prover um sistema web, que é tipo um Wix-like da vida, só que para coisa séria, entendeu? Ele faz todo o processo, assim. Eu e o Juan, a gente quer abrir uma empresa, vamos chamar da techpix.com. Esse nome já foi pego, mas é um ótimo nome, né? E aí a gente vai lá com esse maluco, e o cara diz, eu quero techpix.com, o nosso produto é esse aqui. Em 2 semanas você tem toda uma infraestrutura para que a gente nunca se preocupe com nada. O cara não está dizendo assim, olha, eu não te cobro nada, que não seja uma mensalidade para manter isso. Eu mantenho para você o endereço, a infraestrutura, a página e o número de acessos. IaaS, então. Exatamente. É isso que ele faz. Ele posso fazer isso em qualquer lugar do mundo, porque tudo via AWS, tudo via cloud. E se deixar de ser interessante, olha só o que eu faço. Eu não preciso me desfazer de material nenhum. Então eu incluo no preço da mensalidade fazer a manutenção, e quem faz a manutenção, na verdade, é um monte de sistemas que eu tenho também em outro AWS, então tá sussa. Esse é o trabalho do cara. Brilhante a ideia do cara. Ele viaja. Um corretor de recursos computacionais. Ele é um corretor. Ele é um corretor. É um broker de recursos computacionais. E também de consultoria, né? Porque ele pede para os malucos fazerem a página. Eles chegam no cliente e fazem. É bem legal o trabalho, o software dele. É bem legal, bem interessante. Né? E tem mais do que interessante, ele faz uma coisa que a gente em computação não consegue fazer. Normalmente ele consegue até que seja útil, né? A gente adora fazer coisas interessantes, mas com, digamos, utilidade duvidosa. Isso é um problema. A indústria de software hoje é uma das indústrias do mundo que mais movimenta recursos. Eu estou falando de 270 bilhões anuais. Isso é uma quantidade absurda de dinheiro. Desse dinheiro, 90% dele é jogado no lixo. É software que nunca é utilizado. Foi isso. Nunca é utilizado. Ou seja, de cada 10 reais que você põe lá no software, você pegou 9 e botou fogo. Louco, né? Assusta, né? Dá pra fazer isso aqui? Aí eu faço a pergunta, indústria tem margem de lucro alta? Existe um motivo por que todo mundo migra para a indústria de serviços. Não tem que comprar maquinário. Não tem que fazer nada, amigão. No máximo, assim, hoje em dia até coach ganha dinheiro. Mas, pô, até coach para dar assim, vai lá, campeão. Né? Tem um amigo que arrebentou de ganhar dinheiro com coaching. Nossa. E você fazer um doutorado. Eu fazendo doutorado. Então, olha só. Então, todo esse cenário... Nossa, até deu até uma magoadinha agora aqui no coração. Então, todo esse... É sério, cara? De repente, o jornal nos doutorados levanta e sai. Tipo assim, deu até uma desmotivada agora. Então, assim... vai lá que eu quero. Então, esse fluxo aqui, que agora ele é sensível, ele tem que ser mapeado, tem que ser muito bem mostrado. Então, essa modelagem tem que ser mantida. Passa para mim. Então, o que pode dar errado na rede? Eu posso ter tipo de falha, erro a nível de bit, falha no relógio no aço. Isso aqui a gente vai ter que trabalhar. Ou fila em congestionamento. Atraso alto, jitter alto. O que é jitter? Variação nervosa. E a perda de pacotes ou quadros. Esses aqui, como eu falei, isso aqui são as minhas garantias de confiabilidade do tráfego. Aqui não tem. O teu tráfego é que era de circuito virtual. Não se perde informação de controle. Agora, eu não tenho só 2 redes, eu tenho 3 níveis. Eu tenho o meu próprio maquinário, ele é físico, ele tem que funcionar independente da rede estar funcionando. Isso é um problema. Vários equipamentos novos, eles só funcionam se o software de controle está funcionando.
Isso é um problema, mas isso também é o quê? Isso também é uma oportunidade. Por que é uma oportunidade? O Igor deveria saber responder, porque o projeto final dele é disso. Por que, Igor? Isso é uma oportunidade. Hã? Cada para trabalhar. Pode fazer uma manutenção. Porque essa rede de dados, ela é totalmente isolada. Então, e ela é custosa também. Então, quando você bota uma rede em cima, o que você vai fazer? Você vai tratar esses dados separados ou você vai fazer uma fusão de dados? Não necessariamente uma fusão de dados, qualquer algoritmo de decisão. Fusão de dados é minha área de estudo, então eu obrigo ele a fazer as coisas que eu faço. Nada como uma boa e velha, né? Tipo, ditadura acadêmica. Mas é nesse sentido. Eu tenho uma infraestrutura física que, se eu fizer besteira a nível de controle, né, eu espero que a infraestrutura física continue funcionando. Concordam comigo? Pro bem de todos e felicidade geral da nação, se eu tenho um software que, se o controle não funciona, parou tudo, entender isso é complicado. Agora, você já tem uma máquina que já paga as tuas contas, né? Já paga os teus funcionários. Ela é velha. Estou falando, equipamento de 40 anos de uso. Isso não é inverdade. Eu estava buscando a palavra não veio. Isso não é mentira, né? Equipamento de 40... Obrigado. É porque eu falo tanta verdade que eu não sei nem falar a palavra mentira. Olha essa coisa louca. O equipamento, por exemplo, trabalhei para uma indústria da área de petróleo uns anos atrás. Eles tinham um torno. Gente, olha só, não tem grandes avanços na indústria de tornos nos últimos 40 anos. Um torno mecânico faz a mesma coisa há 40 anos. Não foi assim, meu Deus, teve um torno quântico, né? Não teve isso, né? Então, tipo, um torneiro mecânico continua fazendo o que ele tem que fazer. Agora, se a máquina quebra, é um problema. Que é caro. Um bom torneiro mecânico é caro, tá? Estão em extinção. O que é o Senai? O que a sigla do Senai é? Gabriel? Não, o que a sigla diz? Gente, olha só, vocês têm essa coisa maravilhosa na frente de vocês. São os celulares. Quando vocês têm... Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Para que o Senai nasceu? Mão de obra para indústria. Tá. Mas pode ser qualquer mão de obra. Porque se eu pegar um chinês aleatório ali, vamos lá, candando. Nem a China faz mais isso. A China chegou à conclusão seguinte: nossa, quando eu qualifico esse cara, ele me gera mais dinheiro. Que louco, velho. Eu tenho 1 bilhão desses caras qualificados. Vestibular na China é uma parada bizarra. Quantos doutores tem na China hoje? Hã? Acho que é a população do Brasil. São 10 milhões de doutores na China. São 2 vezes a população da Finlândia em pessoas com doutorado. A maior parte desse doutorado, vocês acham que é história da arte? Não, a China botou um plano de capacitação e a maior parte desse doutorado em tecnologia. Por quê? Para trabalhar na indústria chinesa. A indústria chinesa é um negócio bizarro. Ontem, o presidente da China... Isso vocês têm que estar ligados, porque a aula de redes industriais, vocês têm que não ter só um conhecimento técnico de redes industriais, mas vocês têm que entender o cenário industrial para poder opinar. Ontem, né, não sei se foi o presidente da China ou se foi o ministro, né, de Relações Exteriores da China, disse o seguinte: olha só, que é um absurdo que está acontecendo com o Brasil, né, que essa questão ambiental a Europa não devia se meter, que o Brasil tem várias das mais difíceis leis ambientais do planeta. Então, há uma semana atrás, a gente estava numa situação muito ruim, onde estava a Europa toda batendo. Nessa semana... França. O G7, né? Alemanha. Não, mas a Alemanha... A maioria do G7 estava a favor do Brasil. Só a França que estava de sacanagem. Sacanagem não. Forçado, né? Sacanagem não. Não é uma sacanagem.
É um motivo comercial extremamente válido. Você tira o seu principal competidor da jogada. Gente, então assim, não tem gente. Sacanagem. Não tem gente. Sacanagem comercial. Gente, olha só, não tem gente ingênua. Aí você chega para. Assim, e o que é interessante. Irlanda também, né? Claro. Tem que vender batata pra alguém, né? Nossa, que deboche. Então vamos lá. Hã? Carne de cavalo. Quando eu tava. Não, carne de cavalo. Nossa, quando eu tava na Irlanda. Quer ver o que você vê? Em 2013, eles estavam num escândalo bizarro. Que tinham servido carne de cavalo para as crianças nas escolas. O problema não é vender carne de cavalo. Eles até comem carne de cavalo. O problema é você vender isso com carne de boi. Isso é bizarro. Isso é um escândalo absurdo lá. Então, assim, eles não são livres, né, de mazelas. Mas essa questão é uma questão industrial. É claro que a gente tem um desastre ambiental acontecendo. Eu não estou julgando isso. Isso é verdade. Agora, todo esse movimento do mundo aí todo é meio papagaiado, porque assim, a União Europeia juntou-se e deu 50 milhões. Vocês estão de sacanagem. Aqui é teu salário. O G7 deu 5. O G7 se juntou, os 7 países mais ricos do mundo se juntou e deu 50 milhões. A J.K. Rowling, a mulher lá do Harry Potter, doou 600. Vocês estão de sacanagem com a minha cara. De dólares, de reais? $2 DiCaprio doa 20 milhões. Hã? DiCaprio. O DiCaprio doou 20 milhões. A J.K. Rowling doou 660 milhões. O Bill Gates, no ano passado, ponha isso na tua cabeça. O Bill Gates, uma pessoa física, no ano passado, somou 170 bilhões de dólares em doações. 170 milhões. Ah, mas ele ganha muito mais. Tu acha que a Inglaterra ganha menos do que o Bill Gates? Mas o Bill Gates é um pique, cara. Tem que ver o pique. Não, e a Inglaterra não. Então assim, gente, olha só. Quando vocês leem as coisas com parcimônia. Então isso aqui é um jogo de indústria. E qual causa que você está falando da China? Então o que isso tem a ver com a aula? A China representa que grupo? Emergente é coisa dos anos 90. Já emergiu. Qual? BRICS. O B é de quê? Ah, tá. Então é isso que a gente tem que ter noção. Então, hoje, o maior parque industrial do mundo é chinês. Eu acho que é nacional. Quem que domina o ambiente, sabe? Abaixo do Brasil. O BRICS inteiro. Então, Tá? se bate no Brasil, que é rigoroso, vai mais Não. ninguém. A China não disse que o Brasil é rigoroso, disse que é o país mais rigoroso do mundo em leis ambientais. Isso não é uma coisa negativa, isso é uma coisa positiva. O problema não é leis, é cumprir as leis. O problema não é ter leis, é cumprir as leis. A gente cumpre as leis. Nas leis ambientais a gente é chato pra caramba. Teve uma empresa que saiu do Brasil porque teve o abatimento de impostos, né, para importação. Eles falaram, com esse abatimento de impostos, esse é um abatimento ridículo, acho que foi a Sony. Vale mais a pena importar o PlayStation 5 dos Estados Unidos que produzir aqui no Brasil, por causa das leis ambientais. A Sony caiu essa semana. Ela não caiu, ela decidiu Não saiu. Isso é negativo? Não sei. A longo prazo é uma coisa muito poderosa. Agora, a China fala isso, então você nota o seguinte, que sim, nós cometemos falhas, cometemos. Essas falhas são sensíveis? São sensíveis. Mas isso aqui está envolvido com isso aqui. Quais são as nossas redes de comunicação? Como é que a gente troca esses dados? Como é que a partir de agora, se eu sei que aqui tem leis ambientais, por exemplo, assim, você abriria hoje uma fábrica no Brasil? Não para. Essa é uma pergunta muito válida. Cara, Abrir um negócio no Brasil é difícil, não. Abrir uma fábrica no Brasil. Você abriria uma fábrica no Brasil, você abriria na China se você tivesse escolha. Não é proibido abrir fábrica no Brasil? Não é proibido. É altamente não aconselhável. Mas, enfim. Então, essa questão é o seguinte, como é que você, nesse cenário, você consegue se posicionar? O que o Steve Jobs fez? Ele tinha essa questão de ser All American, eu já falei isso para vocês. Ele produziu o Glass dele na China. A demanda para ser atendida e Exatamente. Agora, como é que se eu tenho esse negócio, a partir de agora, a minha fábrica não é produtora do meu produto como um todo, mas ela depende de várias pessoas. Inclusive, tem uma empresa
que eu não posso citar o nome, porque a gente está no NDA um pouco bizarro. A gente está no NDA, Non-Disclosure Agreement. Meio bizarro, que ela tem uma estratégia, né, que eu só descobri recentemente, que é uma estratégia realmente de gêmeos digitais. Uma empresa muito grande, e ela diz para as outras empresas que ela subcontrata: eu vou sensoriar o que vocês estão fazendo, tá? Para que em tempo real possa saber o que vocês estão fazendo, para saber se vocês vão cumprir o contrato. Se você vai atrasar, porque eu não posso atrasar. Se você não cumprir o contrato, eu tenho que contratar uma outra pessoa. E que é em China. Pelo menos ele libera os dados para a própria fábrica. Não. Deixa eu te explicar como isso funciona. A minha pica é desse tamanho. Lili, Mariana, por favor, feche os ouvidos que eu fico constrangido. Uma vez eu estava num programa de pós-graduação hipotético P, linha. O programa de pós-graduação hipotético P, linha, há 10 anos atrás, passou por momentos muito complicados em relação ao doutorado e perdeu o doutorado dele. O coordenador da época disse que quando ele pegou esse programa, quando logo que deu esse problema, ele falou: me vejo num problema. Eu não só peguei um programa que precisa se recuperar, como um programa que eu tenho que negociar para onde vão os alunos de doutorado. Ele foi para um programa vizinho, muito maior, e falou, foi negociar esses alunos de doutorado. O programa maior disse o seguinte: não quero só esse. Ou seja, queria os alunos de doutorado que publicavam. Nota do editor, dica do tio para a vida. Se você vai fazer alguma coisa, saiba as regras do jogo que você está jogando. E ele me explicou a seguinte coisa: Cláudio, é totalmente hipotético, eu tô né? Viajando, nunca aconteceu. Ele viu assim: sabe como se faz sexo com gorila? Eu era jovem, eu falei: que porra é essa? Onde que ele vai chegar? Tô nem barbudo assim. Não tem nem gorila no Brasil. Assim. Ele virou pra mim: como o gorila quiser. É isso que essa empresa faz. Você quer? Não tô falando, tipo assim, fazer um contrato de 5 milhões. Entendo que em determinadas escalas 5 milhões é troco de pão. 5 milhões é muito aqui pro laboratório. Você gostaria de ter um contrato de 5 milhões lá pro laboratório? 5 milhões é muito para mim, para a Lília, para o laboratório da Feijão. Mas 5 milhões é troco de pão. Falando um contrato de 500 milhões, 1 bilhão, 2. É contrato, coisas assim. O cara fala: você quer 2 bilhões da minha empresa? Ao longo de 2 anos? Às vezes, isso é uma faca de 2 gumes, porque torna a empresa subcontratada, na verdade, parte dessa empresa maior. É uma forma da empresa maior assim: eu não quero te comprar, mas eu estou te comprando. Mas é contrato de exclusividade também? Não, mas assim, quando você tem um determinado parque industrial com uma capacidade X, né? Como na mão do cara. Basicamente, se volta tudo pra aquilo. E se você se volta tudo para ele e não tem outros clientes, quando esse cliente grande sai, o que acontece? Não, Você fecha a porta. Tem muita empresa assim com. Tome cuidado com o que você vai falar. Colocar no departamento de defesa dos Estados Unidos. Então continua tomando cuidado. Tá gravando. São contratados. Deu pra entender. Então, assim, isso acontece muito, principalmente em indústria também de armas, né? Eu não tenho contato muito com a indústria de armas, porque eu não gosto, mas é um posicionamento pessoal, tá? Digamos que eu já tenho culpas o bastante para ficar na minha cabeça. Então, esse monitoramento, a partir de agora, passa a ser uma questão. Então, você tem um cenário onde você vai ter uma indústria que vai nascer já IP, um cenário, uma indústria que ela sequer às vezes tem controle, então você vai adicionar o controle, que é IP, e aí você pode vender isso como uma vantagem, ou você tem um cenário que você já tem um controle e você vai ter que fazer processo de tradução desses dados. Lidar com dados não estruturados é um problema muito complicado. Como são formados esses dados, como é que você consegue trocar, é uma opção. Então, isso aqui que eu falei é a questão. Então, se a entrada de tráfego não é controlada, eu vou ter problemas de congestionamento. Isso aqui tem que ser muito bem pensado. Eu tenho que mapear o meu cenário industrial.
Né? Então, como é que eu faço controle de congestionamento, que é o que vai me dar a garantia de confiabilidade e auditabilidade? A auditabilidade é saber o que entra, o que sai e quando sai. Se eu perco pacotes, eu não tenho mais essa garantia. Ao mesmo tempo, perder a auditabilidade não quer dizer porque qual é o objetivo da fábrica. Então vamos tirar essa coisa do lucro um pouquinho, né, porque a gente falou muito disso. Entregar o produto. Então, se eu sou a fábrica de uma indústria alimentícia, eu sou a Parmalat, eu sou... Ninguém toma, a gente Parmalat, ele falou assim, vai ficar uma vaca. Ele é o porquinho da Parmalat. Assustador essa cena. Vamos lá. Se eu estou na Parmalat, qual é o meu objetivo? Entregar uma caixa de leite no mercado. A Parmalat vende leite? Vende. Pro mercado. A Parmalat vende pro Felipe uma caixa de leite Parmalat? Não. Quem vende para você é o mercado que você vai. Né? É o, sei lá, Pão de Açúcar, é o Mundial, é o Guanabara, é o Presunic. Eu não sei, tem mais mercado do que isso? Supermarket. Carrefour? Carrefour é mercado também. Você não dá pra mim. Não, também não dá pra mim, não. Só sei de nome. Então, e aí vocês vão entrar num problema um pouco mais sério. Esses enlaces têm formas diferentes de lidar, têm velocidades diferentes. Esses enlaces são heterogêneos. Então, o roteador, o meu elemento de convergência, vai ter que pré-alocar os recursos. Eu só consigo pré-alocar os recursos se eu souber quais aplicações que tem na rede. Esse lá é antigo. Hã? Esse lá é antigo, 10 megabits de teste internet. Tá pronto. E aqui o enlace é 1, cara. Por incrível que pareça, a gente ainda vende enlace 1. Pode passar. Então, os dados vão ser transmitidos usando o DP ou TCP. Quando eu falo na minha questão de auditabilidade, eu vou ter que decidir. O DP ou TCP. Orientado à conexão, não orientado à conexão. Garantia de entrega sem garantia de entrega. O tráfego TCP vai corresponder a mais de 80% do tráfego de uma rede multimídia típica. Claro, você falou que não podia. Você falou que tráfego de tempo real é melhor via o DP. E quem disse para vocês que o que as pessoas recomendam é seguido? Quem vocês acham que fazem essas aplicações? Hã? A gente quem, cara? O desenvolvedor entende. Gente, assim, o café é de graça, eu não estou cobrando. Né? Então, eu não sou, né, não sou atão. Né? Mas é uma ideia. Então, assim, então entender o comportamento do TCP vai ser crucial para entender essa questão do congestionamento. O TCP faz justamente aquele comportamento que eu falo. Dropei pacote, que eu faço? Ali se for o tráfego multimídia, se for o FTP, SMP, tráfego multimídia. Ali no slide tá FTP, tráfego multimídia, SMP. É multimídia. Estou trocando dados, pego o Slack. Estou trocando dados em tempo real. Estou falando com você em tempo real, vou te mandar um arquivo agora. Não vou te mandar primeiro, vou te mandar via Slack. Vou te mandar via conversor de arquivo, vou te mandar via OneNote. Netflix não faz sentido do DP. Netflix não faz sentido do DP. Então... O Netflix não é tráfego de tempo real. Então. Esquisito pensar nisso, né? Mais uma vez, como é que o Netflix funciona? O Netflix funciona no modelo de CDNs, Content Driven Network. Eita, calma aí. Amarelo, cinza, branco, verde, azul. Tá. Na 7ª edição do Kurosa, porque eu sei pelas cores das capas. Então eu preciso contar na mão. Né? É ridículo, mas. Na 7ª edição do Kurosa, o capítulo de rede é dividido em 2 capítulos. O capítulo de redes definidas por software e o capítulo de rotas. O capítulo de rotas é o mesmo feijão com arroz há 30 anos. Por quê? Porque tá pronto, galera. Porque imagina o seguinte, se amanhã o nosso estimado presidente vira o seguinte, a partir de agora a gente usa mão inglesa. Mão inglesa? Tá. Isso Sim.
Obrigado por esse estudo de caso. Mas, Depois eu te mando o vídeo. Muito engraçado. Entendi, cara. tá. Mas é sério, porque- Não, eu não acredito, Gabriel. Sim, o dia é esquerda. Caraca, eu pago, né? Nossa senhora. Que horas são, gente? 45. Tá, eu vou acabar esses slides para assinar o que a gente fala sobre ambientes inteligentes. Então, né, isso aqui, dependendo do tráfego que você usa, se eu mudo o tráfego, se eu mudo o meu esquema por baixo, se eu mudo o meu esquema de rota, eu dou um crash na internet. Esse é o único crash da internet. Isso gera um problema chamado ossificação da internet. A gente pode falar sobre isso aqui, mas vai falar, se falar sobre isso aqui vai ser mais pra frente. A ossificação é o problema mais sério da internet hoje. Isso é resolvido pelo que a gente chama de CDNs, Content Driven Networks, redes definidas a conteúdo. Como é que eu faço essa Content Driven Network? Eu vou fazer essa Content Driven Network definido pelo que eu quero ver com mais frequência. A Netflix faz o seguinte, eu venho para a operadora, oi, Felipe, operadora, toma aqui esses filmes. Olha só que para você ter esses filmes, aqui, que eu estou dando essa infraestrutura toda para você, não vai pagar nada não, mas tem que deixar funcionando. Por que a Netflix faz isso? Para facilitar o acesso de tudo. Para diminuir, Latente. Tá mais próximo Não, do tem que teu existir. cliente. diminuir atraso, jitter e perda. Só que qual é o efeito colateral disso? Você tem Netflix local. Ah, mas são os gostos que os brasileiros veem? Nada. Filtrei. Como é que é? Qual foi o problema disso? Eu ponho o catálogo como um todo. Então a desculpa que eu dou, que a desculpa é bonita, assim, eu estou dando preferência aos seus conteúdos locais. É muito mais fácil. Não, é muito ruim botar minha infraestrutura toda replicada. É muito caro fazer isso. E agora experimenta você. Faz o seguinte, usa um tracer, ou um traceroute, ou seja lá no seu sistema operacional como é que é. Quando você estiver usando Netflix, usa o Wireshark para medir o teu tráfego. E depois, só a critério didático. Critério didático. Faz uma VPN para os Estados Unidos e mede o tempo. O atraso médio. Você vai ver que o atraso médio aumenta. 2 motivos. Você não tem escolha. O atraso de propagação muda sensivelmente. Né? E segundo, né? O atraso de transmissão aumenta, que aumenta o número de roteadores. Então isso modifica o nosso cenário. Né? Então, entender o comportamento do TCP é crucial. Luiz, passa para mim, por favor, para a gente chegar nos finalmente. Passou? Parou aqui. Então, porque parou mesmo. Se eu fizer uma VPN no Netflix, eu tenho acesso ao catálogo lá? Não. Inclusive, Não, o seguinte, quando o Não, mas pessoal... é pela conta. Eu- É pela conta, não pelo... Não. Vejo mais por IP. Se você viaja para os Estados Pode Unidos, você acessar. pode acessar. Então, eu tive vários Mas eu não vou problemas. ter acesso ao Ó, catálogo então, do Brasil. você não vai ter acesso. Por exemplo, eu baixei, tipo assim, o Ghost in the Shell, eu baixei aqui no Brasil. Tá disponível no catálogo Netflix, eu ia É porque viajando nunca eu ia tive- pro avião, baixei. Isso é pior do que isso. Eu baixei o offline para assistir no avião, porque, pô, no avião eu não vou ter conectividade. E aí eu baixei uma porrada de outras séries, né? Tipo, pra assistir, beleza. Eu viajei em sequência, então acabaram os filmes que tinha pra ver. Né? Mas tem internet agora. Mas é pago. Sim, a qualidade sofrida. Enfim, eu não quero. Eu não tô a fim de receber um e-mail assim. Tá, melhor vai... Não quero. Deixa eu dormir, quase isso. Cheguei nos Estados Unidos, pra fazer a conexão, tava indo pra outros lugares. Aí fui, assim, vou assistir esse filme aqui, tô aqui no saguão de espera esperando. Esse filme não está disponível nesse catálogo. Muda inclusive as legendas dos filmes, então os metadados mudam, dado a CDN que você está conectado. Por exemplo, quando eu estava no Japão, fui baixar. Pô, tinha uma série de animes. não aparece legenda. Não tinha legenda em inglês, alguns deles, era só em japonês. Aí eu. Você pode escolher em alemão, francês. Não, Aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem, mas nem pra tudo. No Japão, no... Nem pra tudo. Então, por exemplo, tava vendo One Punch Man, segunda temporada. Só tinha em japonês, fiquei chateado. É muito legal. Não faz sentido nenhum, mas é muito legal.
É tipo assim, uma paródia do Super-Homem, entendeu? O arquétipo da série é o seguinte: ele vence todo mundo com um soco. Ninguém acredita nele. É. Pô, isso no cinema indiano ia ficar tão maneiro. Ele ganhou todos os poderes fazendo sem a caixa d'água. Esse é o método de treino dele. Não, ok, beleza. Mas o que eu quero chegar ao conclusão é o seguinte: esse conteúdo ele é diferente. Por quê? Por uma questão de infraestrutura. Agora, como é que eu chego a essa mesma coisa na fábrica? Como é que eu compenso o meu cenário? Então, o que eu quero que vocês procurem? Lembra quando eu falei na aula passada sobre como gerar uma pesquisa, né, de alto nível? Né, ou teoricamente legível? Qual era a regra que eu falei dos parágrafos? Para eu fazer uma boa introdução. 6 parágrafos, 5 linhas, 3 sentenças. Se você não sabe o que está fazendo, se você nunca escreveu nada, se você não tem a menor ideia de por onde começar, você vai escrever assim. Agora, se você acha que você é Shakespeare, tá errado. Você tá completamente errado. Tá no curso errado. Hã? Tá no curso errado. Não, não tá no curso errado, tá na existência errada, tá no século errado. Né? Você tá inventando coisa que não devia fazer, eu vou ler e vou ficar frustrado. Tá? Então, o que eu quero para vocês para terça-feira que vem? Já vou botar isso no Classroom como atividade. Lilian, você também já tem acesso ao Classroom como docente. Então, se você quiser colocar, porque eu esqueci, porque eu sou relapso, né? E o vídeo já vai pro YouTube hoje, tá? É pra terça? Ó, pra terça que vem. Não é terça. Quarta. Hoje é quarta. Terça linha. É porque terça e quinta, em geral, eu dou aula. Então, como muda de semestre, demanda um tempo pra... Eu estou preferindo começar a dar aula segunda e quarta, porque eu descobri que terça... Eu fiz um estudo, né, da alocação de salas do Anxer, e terças e quintas são sempre mais concorridas. Então, a segunda, eu consigo a sala que eu quiser. Sexta-feira deve conseguir também. Sexta-feira eu consigo. Sexta-feira de tarde, então... Sexta-feira de tarde, então... Qualquer sala. Cara, assim, a primeira turma que eu dei aula, sim. A primeira turma que eu dei aula, assim, foi o professor Calouro, só se ferra, né? Era sexta-feira, de 8 às 10 da noite. Cara, Nossa. Não, mas não era aqui não. Eu dava aula em outra universidade. Era morte? Eu teria um. Não, era uma outra universidade. Eu tinha um aluno, tô coitado, o cara trabalhava a semana inteira. Sexta de 8 às 10 da noite, eu dava aula de rede de alta velocidade, que era basicamente isso aqui, só que pegando só circuito virtual. Eu vou mostrar alguns circuitos virtuais. Maluco. A aula era de 8, na verdade não era de 8 às 10, de 8h20, o intervalo era de 8 a 8h20, e de 8h20 em diante eram 2 tempos de 40 minutos, porque o tempo noturno é menor. Então o cara de 8h20 a 9 horas, ele tava assim. De 9 horas a 9h20 ele tava. Aumentava a frequência da piscada. Bicho, de 9h20, assim, ele tava Homer Simpson. E eu não conseguia culpar ele, entendeu? Isso é história da graduação, porque é o contrário. Hã? Chegava no último estado e voltando pra pedir. Não, cara, nossa. Então, assim, o cara não era bom, não. Ele até passou por 6 e pouco, mas passou, foi bom, cara. Então, nessa época eu ainda não gravava vídeo, eu não tinha chegado à conclusão que isso talvez fosse uma boa ideia. Então, o que eu quero que vocês procurem, assim, exemplos do uso de QoS em diferentes cenários de aplicação. Ó, QoS para a indústria, QoS para IoT, QoS para multimídia, QoS para serviço. Então essas coisas têm que estar bem mapeadas. Então eu quero um resumo expandido de 2 páginas. Seguindo todos... Quero experimento? Não. Resumo expandido tem experimento? Não. A não ser que os papers que vocês leiam tenham experimentos se vocês queiram citar. Mas uma semana para escrever 2 páginas, não estou pedindo muito. Eu espero uma resposta. Acho que Não, professor. Não. Ninguém quer se comprometer que tá gravando, né? O Igor não tem escolha. Então é isso que eu quero para a semana que vem. Tá? A partir da aula que vem eu vou falar sobre, na sexta-feira, a gente vai ter um pupurri dos trabalhos, né? Para a gente discutir. E a gente vai ter... Eu vou começar um pouquinho sobre ambientes inteligentes.
Vou mostrar alguns cenários de aplicação de ambientes inteligentes e aí a gente vai começar o pupurri de protocolos, né? E eu vou dar precedência aos protocolos de IPs para depois chegar os protocolos industriais tradicionais. A não ser quando eu falo do HART, porque tem o HART e o Wireless HART. O Wireless HART é para IoT, então eu vou ter que falar um pouquinho sobre IoT também, eu não vou ter muita escolha sobre isso, né? Porque, do ponto de vista de rede, na verdade, o que a gente chama de indústria 4.0, para a gente é o que a gente chama de Industrial IoT. Então a gente vai ter mais preocupações para trabalhar, tá? Senhores, dúvidas, traumas, desilusões? Coisas que vocês queiram comentar? O Classroom já está criado, os vídeos já estão no canal. Quem quiser pode postar as coisas no canal. Recomendo que vocês sempre tenham o aplicativo do Classroom, porque qualquer aviso de última hora vai popar uma notificação para vocês, tá? É muito difícil eu não vir a aula. Eu posso estar morrendo que em geral eu vou vir, a não ser que eu não esteja fisicamente presente nesse país. Aí realmente, né? Mas eu já dei aula remota, foi legal para mim, para vocês deve ser péssimo. Mas não acontece. Então, assim, tudo que aconteceu eu vou avisar lá. Os slides eu devo disponibilizar. Isso aqui é um Google Slide, então provavelmente isso aqui é um link, então eu recomendo que vocês baixem os PDFs disso, né? E dificilmente isso aqui vai sair do universo, tá? Vai sair do ar, mas você nunca sabe, então o backup é sempre bem-vindo. E, né, a vida, vocês sabem como é que é a vida, né? Tem aquela coisa maravilhosa. Quando vocês precisarem estudar, provavelmente a internet vai cair, então o Google vai entrar em colapso, né? Então, tomem cuidado e é isso. Ok. Leiam sobre QoS. Tem aquele livro, Matheusinho, que você separou ali atrás, aquele amarelinho. Pega pra mim, irmão. Que é um livro muito bom, né? Quality of Service in IP Networks. Você encontra ele usado na Amazon por menos de $5, né? Compre enquanto o dólar ainda está só a 4,20. Só 4,20. E ele é um livro ótimo, né? Várias das coisas desse livro aqui ele se mantém porque ele não está falando só de... Ele não está falando só de tecnologia em si, né? Ele fala dos princípios matemáticos, de modelagem. Modelar é muito importante, né? Modelar é muito importante, né? Para qualquer coisa que vocês venham a fazer. Vocês vão encontrar vários paralelos com coisas que vocês fizeram em aulas de... A turma aqui já, todo mundo já fez controle, né? Essa risadinha de vocês agora foi, tipo assim, essa risadinha de cumplicidade, assim, a gente se fudeu. Então, assim, mas vários paralelos entre isso aqui e a controle, porque essencialmente isso é um tipo de rede de controle, tá? Senhores, mais alguma coisa? Comentários? Por enquanto, não. Tá? Lilian, alguma coisa? Senhores, então, um bom final de semana para vocês, porque eu não vejo mais... Não, vocês eu vejo sexta-feira. Eu não vejo as outras turmas de hoje que eu não vejo mais. Então, uma boa semana para vocês, vejo vocês na sexta-feira. Sexta-feira de 10 a meio-dia, tá? Todos os demais, Gabriel, a gente tem que resolver a questão do MS Win, que a gente esqueceu ontem de resolver. Do registro. Do registro. Mas eu não esqueci. Eu recebi um e-mail do seu registro. Não, mas que o pagamento não está, então o registro não está ok. Né? Quer dizer que a gente consegue preencher um formulário com eficiência. Olha que Mas isso é verdade. Já é um grande avanço. Mas o Gabriel é o cara que Eu acho fácil recebeu preencher o formulário. boa viagem Pô, formulário. e teve o visto recusado. Eu falo isso, então eu estou brincando. Você quer sua ficha agora? Logo de manhã, assim, cara. Pô, você Não vai não, café. Mais cedo. Mas já tô no terceiro, cara. Tá. Se tiver que, me avisa antes, por favor. Provavelmente, cara. Gente, assim, Tá, deixa eu parar de gravar para eu dizer uma coisa. Mesmo tendo aceito. Eu tinha uma outra viagem na mesma época. Calma aí, sai da frente, Gabriel, porque eu não consigo enxergar.